outro. Então, um não tem nada a ver com o outro. É claro que essa coisa de portões fechados vai, aliás, prejudicar o Cruzeiro, né? Prejudicar o Claro, Cruzeiro, que não tem. O Cruzeiro está sendo prejudicado duas vezes, né? Teve torcedor assassinado e agora a torcida impedida de empurrar o seu time para a Libertadores. e pelo E governo de Minas, e pelo Ministério Público de Minas e a PM de Minas, que pediram que o exatamente. jogo fosse feito com torcida única. E deram o É, argumento à CBF São os para dizer principais que por uma questão responsáveis, de né? isonomia, né? O claro, MP claro. e o governo de Minas são os principais responsáveis, né? Eu também Porque, acho. assim, pelo menos do jeito que eu vejo, a CBF não tinha outra medida para tomar, porque se ela deixar todos Exatamente. os ministérios públicos fechando toda a torcida visitante, vai virar uma festa. Todo clube vai lá, pressiona no MP, e a gente sabe como os clubes Exatamente. têm influência dentro dos governos de estado e nos ministérios públicos. Não estou falando ganhar influência no sentido de que o cara tem um sentido ali para a entidade local, né? Nesse sentido. Estou falando que é nada É de isso. furo, não. O É próximo algo nesse. jogo do Aí vai Palmeiras virar e festa. o próximo jogo e último é em casa, Com o não é? Fluminense. Com o Fluminense. Fluminense lutando para não cair. E aí? Vai ter torcida única, portões fechados? O que vai acontecer? Não, Porque não. essa Não, punição não nada. tem nada a ver com a esportiva, né, Trajano? Porque, no final das contas, aquilo que aconteceu da torcida do Palmeiras, da Mancha com a Máfia Azul, é extremamente lamentável. Ainda bem que teve operação hoje, prendeu um monte de gente. Mas, pela legislação esportiva, não tem como punir o Palmeiras por aquilo. Foi muito longe do estádio. Não tem nenhum precedente. A única Mas vez que muito aconteceu menos algo. que punir o Palmeiras é punir o Cruzeiro. Eu Né? sei, mas aí se a CBF aceitar todas as vezes que os MPs interfiram e coloquem, proíbam a torcida visitante de ir, todo o Ministério Público vai entrar com a ação e não tem mais torcida de visitante do Campeonato Brasileiro. É esse que é o problema, o precedente que você cria. Eu concordo contigo, o Cruzeiro está sendo punido por uma circunstância. E é injusto que ele jogue sem torcida. Mas o culpado é o MP de Minas Gerais, que o que tinha que fazer era providenciar para que a polícia garantisse a segurança das duas torcidas. É verdade. Não, aí eu concordo, mas o que restou, o que ficou, foi isso aí que nós estamos vendo. Portões fechados, sem plateia, sem público, sem sei lá o que e tal. O Espero que se Juca, reverta, né? Até amanhã. Vamos ver se ainda será tem que tem um liminar tempinho. revertendo alguma coisa? Está em processo disso? A diretoria do A Cruzeiro está matéria era que enlouquecida. o Cruzeiro estava tentando, com o Ministério Público, justamente tentar alguma reversão dessa medida do Ministério Público, né? E do governo do Estado, alguma negociação para você ter. Qual é a grande dificuldade de você pegar e escoltar uma parte da torcida do Palmeiras e garantir a segurança dos que cheguem lá? Que Aliás, coisa, né? curiosamente, de repente, políticos mineiros e esportistas mineiros voltam a aparecer no futebol brasileiro, né, Rodrigo? Porque a notícia é a de que Ricardo Teixeira, que é mineiro, né? As pessoas costumam achar que ele é carioca, ele não é carioca, ele é mineiro. Né? Fica essa coisa, a CBF é dominada pelos cariocas. Não, o Ricardo Teixeira já não era carioca, o Marinho também não era paulista, o Marco Polo Del Nero também não é carioca, é paulista. E o Avelange era belga. Isso, o Rogério Caboclo também não é carioca, é paulista. E o Edinaldo Rodrigues. Guimarães? Rodrigues. Edinaldo Rodrigues é baiano. Quer dizer, não tem nada a ver com o Rio. Agora, diz que Aécio Neves e Ricardo Teixeira estão articulando a candidatura de Ronaldo Fenômeno como presidente da CBF. Ele, cujo clube está caindo na Espanha, né? E logo largou o Cruzeiro. Curioso, né? Eu não conheço essa informação, é novidade para mim, mas o Ronaldo foi presidente do COL quando o Ricardo Teixeira estava organizando a Copa do Mundo, né? Os dois têm uma relação. Isso é um fato. Agora, se isso está acontecendo, realmente. E ele tinha uma relação com a Aécio também, muito conhecida, fez campanha eleitoral para o Aécio, enfim, mas desconheço. A minha questão com o Ronaldo ser presidente da CBF é ele tem vários negócios relacionados ao futebol, né? Ele vai abrir mão de todos os negócios dele? Não, conflito de interesses é uma coisa que não entra no rol das preocupações dessa gente, né? A gente está sabendo. Basta dizer para você o seguinte, não sei se você sabe, mas a desembargadora que ontem concedeu a liminar
para suspender a Assembleia no Corinthians é irmã de um conselheiro do Corinthians. Eita. No mínimo, deveria se dar por impedida, né? E não se dá. Como o ministro Gilmar Mendes não se dá por impedido de julgar as questões que envolvem a CBF, embora o filho dele seja dono de uma instituição que tem parceria com a CBF. São as coisas que a gente não entende como é que continua acontecendo no Brasil, né? Mas é tal história. Aplaudamos o Brasil que evitou que acontecesse o que acaba de acontecer na Coreia, né? Verdade que o candidato a ditador teve que recuar, mas decretou lei marcial e mandou o exército invadir o Congresso. Enfrentou uma resistência brutal. 190 deputados conseguiram entrar no Congresso e desfizeram, né, a lei marcial do candidato a ditador. Mas, enfim, o mundo... Cada vez mais claro quanto a gente esteve perto disso, né, Juca? Cada investigação que sai da Polícia Federal, a gente vê quanto mais perto a gente esteve de um cenário parecido de golpe trapalhão, digamos assim. E para você que está vendo o Cartão Vermelho e diz, não, eu liguei para ver um programa de esportes, não de política, você ligou para ver o programa errado. Aqui a gente fala de tudo, de política, de esporte, de cultura, do que pintar. Ô Zé, mas então, amanhã, hoje nós temos esse Corinthians e Bahia, que eu sei que você está disfarçando, mas eu sei que seu coração... Sim. Seu coração alvinegro bate forte nesse momento. E o Juca travou, e eu travei. Todo mundo não, eu não travei. Não, ninguém travou. Está correndo. Não. O jogo segue. Fica tranquilo. Não travou coisa nenhuma. Fique tranquilo. Tecnologia. De novo. Não entre não, que você está no ar. Você está no ar. Pelo menos para mim está no ar. Me diga alguma coisa, Rubão. Alguém caiu? Cartão vermelho, vejo aqui. Não. Hã? Ninguém caiu. Só o Trajano. Muito bem. Então... Tinha travado aí. Bem, então amanhã vamos lá. Amanhã nós temos Vasco e Galo em São Januário, 19 horas. Às 20, Criciúma Jogo e Flamengo. melancólico, né? Jogo melancólico esse aí. Vasco e Galo, vou te contar. Criciúma e Flamengo, o Flamengo só mostrando para os outros, me aguardem para o ano que vem. Me aguardem no ano que vem que eu vou aprontar muito. Vou aprontar muito. O São Paulo recebe o Juventude. Olha, mamão com açúcar para o Juventude se pegar um São Paulo com a vontade que o São Paulo mostrou com o Grêmio. Pode ser a salvação do Juventude. Vitória e Grêmio às 8 horas da noite. Deu sorte o Grêmio de ganhar do São Paulo, porque o Vitória está impossível, né? E no Barradão, e é o jogo que liquida qualquer chance, né, de queda do Vitória. Atlético Goianiense e Fortaleza. Bem, Fortaleza já classificado para Libertadores e já sem chances de ser campeão, o Atlético já rebaixado. Cruzeiro e Palmeiras, que já tratamos, e Inter e Botafogo, esses dois jogos às 9h30 da noite, 2 jogos imperdíveis. Na quinta-feira, o Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, que é um jogo decisivo para ambos, e o Fluminense recebe o Cuiabá às 8 horas da noite no Maracanã. Quero me deter neste jogo, pelo fato de ter sido o time de infância de Zé Trajano, pelo fato de ser o time da cidade do nosso Marrinha. Cidade que, lembremos, é tricampeã continental. Só a Vejaneda conseguiu esta marca. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, tem os últimos 3 campeões da Libertadores. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Não é pouca coisa. Agora, ô Marrinha, o Fluminense está correndo risco, e aí você já aproveita e conta pra gente como é que estão os andamentos do Mundial de Clubes, de jogar o Mundial de Clubes rebaixado na Super Mundial, né? Super Mundial ou do Mundial de Clubes? Mundial. Deve dar uma confusão. Tendo que pagar a Série B, enfim, gostaria de te ouvir. É um cenário complicado para o Fluminense, né? Porque ele não tem ido bem nesses últimos jogos. Você lembra que a gente, quando a gente fez aqui um programa que era antes do Fluminense Fortaleza, eu falei assim, não, tem uma mobilização grande da torcida, e o Trajano estava apostando no Fortaleza, acabou que o Fluminense empatou.
Depois empatou com o Criciúma também. Então ele não está conseguindo ganhar esses jogos decisivos que o livrariam da... Já era para ele estar livre, né? Então você olha ali, é Cuiabá, o Cuiabá já está desenganado, então tem grande chance do Fluminense ganhar. Mas como ele não tem conseguido se firmar nesses jogos, cria essa questão. E o Flamengo vai para Criciúma jogando a Vera, porque eu tenho certeza que o Felipe Luiz nunca ia pedir para o time dele ser diferente, mas hoje já foi anunciado que tem alguns desfalques, né? Não vai ter o goleiro titular, por exemplo, tem alguns jogadores com problemas físicos, então o Flamengo não vai completamente inteiro, vai com boa parte dos jogadores, mas talvez o Luiz Araújo volte e tal, mas vai ter algumas questões ali, tem algumas questões físicas de alguns jogadores que não estão no auge da sua forma. Então, e está me parecendo que essa última vaga está muito entre Criciúma, Fluminense e Red Bull. É isso, né? Você olha ali a tabela, 2 desses 3 vão cair. Né? Você olha mais acima, o Juventude já está escapando um pouquinho, já está um pouquinho para frente, e o Cuiabá e o Atlético Goianiense estão desenganados. Então, esses 3 parecem estar disputando para 2 deles caírem. Pelo menos é um cenário que a gente olhando hoje para a tabela, né? Então o Fluminense vai ter que fazer o que não fez até agora, que é nesses jogos decisivos do Maracanã ganhar. E na questão do Super Mundial, eu estava até numa discussão de grupo aqui